Domingos, temos muito pouco tempo, mas eu não queria deixar escapar essa questão para si. Olhando para o comportamento da África do Sul, que é um dos outros países que na região austral, e para não dizer também em África, tem grande peso e no mundo, eh, condenou o que aconteceu em Tanzânia e não reconheceu os resultados da Tanzânia. Eh, hum, Este sinal da África do Sul, bom, não ouvimos até agora uma declaração de cisão de relações e por aí. Será que depois destes grandes eventos que houve, ou este grande evento que houve, vamos ver uma África do Sul também empolgada para tentar pressionar a solução na Tanzânia? O que significa este posicionamento da África do Sul para com a Tanzânia? Domingos. Sabe, Álvaro, eu tenho uma imagem da África do Sul como um país interessante que devia fazer, que devia ter uma. A África do Sul tem uma posição de liderança ao nível do continente, é verdade, mas eu tenho a impressão que não usa suficientemente o peso e a capacidade que é a África do Sul. Do meu ponto de vista, talvez esteja a fazer uma leitura errada, mas eu tenho a impressão que devia fazer mais. Mas também fico muitas vezes a pensar que, como a África do Sul internamente tem muitos problemas sociais, provavelmente isso inviabiliza-os de olharem um pouco mais para o continente, porque tem muitos problemas internos para resolver, sobretudo em termos económicos e sociais. O posicionamento que a África do Sul teve, eu louvo todo, foi muito bom se ter posicionado nos termos em que se posicionou em relação ao que ocorreu na Tanzânia, porque aquilo é inominável, né? É vergonhoso para todos nós, enquanto africanos. Um, mas o curioso também é que não teve o mesmo posicionamento em relação a outros países onde também houve trafulhas eleitorais. Mas aqui é óbvio que me parece que o posicionamento tem muito que ver com o grau de violência, né? Com o nível de matança, era algo que não se podia fechar os olhos. Né? Houve também muitas mortes em Moçambique. A vida de uma pessoa já é suficiente para que haja um posicionamento. Eu não olho, eu olho a vida do ponto de vista metafísico, do ponto de vista ético, não vejo a vida enquanto estatística, não faz sentido. Nenhuma pessoa com um mínimo de estofo moral pode olhar a vida em termos numéricos. Né? Mas também a minha questão é até a SADC, lembro-me que até a SADC posicionou-se também, né, em relação ao que ocorreu. E a minha questão é, eu acho que há pessoas que devem estar a pensar, pois os homens quando fazem barbaridade a nível do continente não têm sido objeto dessas reações, mas dessa vez parece que em relação a uma senhora reagiram e tal. Mas não na proporção que seria necessário, tendo em conta o que ocorreu. E um dado que me preocupa muito em relação ao comportamento desta senhora que está a conduzir a Tanzânia é que quando começaram os protestos, ela fez um pronunciamento breve. Não sei se o tradutor efetivamente traduziu bem, porque ainda bem que na Tanzânia a maior parte dos políticos comunicam em Swahili, as instituições, e isso é extraordinário. Quem dera se nós pudéssemos fazer a mesma coisa em Angola, mas essa é uma outra discussão. E a tradução das palavras dela diziam literalmente o seguinte: olha, vocês serão caçados, vocês serão apanhados. Quer dizer, o presidente a se posicionar nesses termos e recentemente fez um outro discurso
onde ela dizia é inconcebível que um país tão bem governado como a Tanzânia haja protestos, não se consegue compreender, mas ela também depois deu resposta à sua própria questão, ela entende que estão a ser industriados, né? Estão a ser pagos, disse exatamente isso, estão a ser pagos, e recentemente nomeou a filha, e parece-me também o genro, quer dizer, eu, quando vi essa notícia, eu perguntei-me se ela tem estado a ler permanentemente Maquiavel, né? Aquela ideia de é preciso demonstração permanente de poder, e me pareceu que perante o levante no país, perante os protestos, o que a mamã queria era mesmo demonstrar que, olha, quem tem poder aqui sou eu. Vocês vão efetivamente apanhar. E muitos que terão participado nas manifestações nesse momento também estão acusados de traição, e tal como a Paula terá referido, de acordo com o Código Penal tanzaniano, a moldura penal do crime de traição na Tanzânia é a pena de morte, ou seja, pelo simples facto de alguém protestar, é acusado de traição e pode ser objeto de pena capital, pode ser morto. Isso é extremamente grave e ocorre-me partilhar também uma ideia interessante. Tem um pensador do Botsuana, David Shibundubundu, ele tem um trabalho onde faz uma análise sobre a hipótese que ele levanta é por que o sistema político do Botsuana é estável? Por que as instituições suanesas são estáveis? Fazendo referência a outros estudos na área da antropologia política, etc., ele conclui que tem que ver com o facto do Botsuana ter, por um lado, abraçado a democracia liberal, mas fundiu-a com valores tradicionais da cultura tsuana, não é? Essa é a explicação que ele encontra e apresenta uma série de elementos e de práticas da cultura que foram, digamos, introduzidos dentro das instituições modernas no Botsuana. E digo isso porque estamos a analisar tensões pós-eleitorais, dificuldade de aceitar resultados, etc. E como alguns culturalistas entendem que talvez devêssemos encontrar soluções que permitissem a junção dessa democracia liberal com aspectos civilizacionais africanos para que possa funcionar, adaptando-as. E só para dar um exemplo rápido, quer dizer, as democracias não são iguais. Nós usamos muitas vezes a palavra democracia, não são semelhantes. Têm princípios gerais que funcionam do mesmo jeito, sei lá, separação do poder, sociedade civil vibrante, imprensa livre, esses elementos, eleições livres, justas e transparentes, um sistema judicial que efetivamente se articula sem qualquer interferência política, etc., etc. Esses são elementos gerais dessa tecnologia que se chama democracia, que é uma das formas de gerir uma sociedade, mas tem variações, só para dar uns exemplos rápidos, quer dizer, nos Estados Unidos há duas câmaras ao nível do parlamento, né? O mesmo sucede com a Itália, ao contrário de Portugal, que só tem uma. O Reino Unido funciona de uma forma diferente, mesmo sistema eleitoral. No Canadá é uma democracia, mas não há limite de mandato, por exemplo, para o primeiro-ministro. Aqui tu te vais candidatando de forma infinita até o povo te rejeitar, por exemplo. Mas é uma democracia. E então, talvez nós também devíamos adaptar a democracia a certos valores, mas isso é uma hipótese, não é nada algo que eu tenho uma conclusão. Estou simplesmente a problematizar.